Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero rapidamente nessa noite, nós temos aí mais 35 minutos. Se eu passar um pouquinho, eu peço a sua paciência. Mas eu quero refletir com os irmãos. Nós estamos no mês da família. Na quarta-feira passada foi o dia da família. E muitas pessoas postaram mensagens, colocaram fotos das suas famílias. E eu creio que é extremamente importante nessa hora nós falarmos também um pouco e refletirmos um pouco sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, como nós estamos criando a nossa família na presença do Senhor. E eu tive a oportunidade de um dia trabalhar uma série de mensagens chamada Família Não Apaga Essa Ideia. E hoje eu quero trazer uma mensagem dessa série de mensagens que eu já tive a oportunidade de ministrar. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 27, dos versos 41 a 45. Gênesis capítulo 27, dos versos 41 ao 45. Sinais de uma família em perigo. Gênesis capítulo 27, dos versos 41 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor: Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus dois filhos num só dia. Ok. Amados, nós temos uma ideia de casamento mais ou menos como a ideia dos contos de fada. A Branca de Neve encontrou seu príncipe e eles se casaram e viveram felizes para sempre. Só que tem uma banda B das histórias de fadas. Ninguém conta o que aconteceu depois. O príncipe senta para assistir o jogão e a Branca de Neve, não tão branca assim, porque ela estava trabalhando, estava um pouco suja, agora cuidando dos filhos. Casaram e felizes, viveram felizes para sempre. Uma frase de impacto que creio que todos nós já ouvimos, já almejamos. Mas, amados, nós sabemos que não existe felicidade automática. Felicidade precisa ser construída com renúncia e com muito investimento. Em uma pesquisa publicada pelo pastor Jaime Kemp, pastor que é especialista em família, sobre os relacionamentos e sobre a criação dos filhos, ele chega às seguintes constatações. Ele chega à constatação de que 50% das pessoas que vão sorrindo para o altar no dia do casamento passam o resto da vida chorando por causa do seu casamento. 70% das pessoas que se casaram de novo descobrem que o segundo casamento é mais problemático do que o primeiro. E ele também chega à seguinte conclusão de que o impacto do divórcio na vida de algumas crianças é mais forte do que a própria morte de um dos pais. O pastor Jaime Kemp chega a essas constatações. Amados, no casamento é possível nós começarmos bem e terminarmos mal.
É possível a gente começar na dependência de Deus e perdermos o temor de Deus durante o caminho. É possível começar em harmonia e terminar com feridas e muitas mágoas. É possível fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as nossas próprias mãos. É possível começar um casamento com intenso amor e afogar esse casamento no mar da indiferença, da amargura e da separação. A grande questão é: como é que está o seu casamento? O seu casamento, a sua família, é aquilo que você sonhou? A sua família é aquilo que você planejou? Nós vamos ver agora a história de um casal, de uma família, que vai ser motivo para nós analisarmos nessa noite. A família de Isaac e Rebeca. Nós vamos usar a história desses personagens para entender quão sério é o assunto família para os nossos dias. Isaac era o sonho de toda mãe e de todo pai para a sua filha. Isaac era jovem, ele casou-se com 40 anos. Mas vai pensar, mas 40 anos já está meio derrubadinho. Mas para quem viveu 180 anos, 40 anos está na flor da mocidade, não está no chibage. Então, Isaac era um jovem forte. Se você fazer essa comparação, ele estava no auge, né? Um homem que viveu 180 anos. Isaac também era herdeiro único de Abraão. Abraão era riquíssimo. Então, Isaac era um bom partido, porque ele tinha uma vida financeira extremamente estável e próspera. Isaac também era um homem espiritual. Isaac tinha o hábito de meditar nas coisas de Deus. Quando você vê Gênesis capítulo 24, verso 63, você vai ver que Isaac tinha zelo pelas coisas de Deus. Isaac também era um homem de oração, um homem que temia a Deus. E ele aprendeu tudo isso aos pés do seu pai Abraão. Rebeca também seria um presente de Deus para qualquer rapaz. Rebeca foi o presente de Deus para Isaac. Rebeca era bonita. Gênesis capítulo 24 diz isso. Rebeca, além de bonita, ela era trabalhadora. Além de bonita, trabalhadora, era extremamente prestativa. Ela deu água para não sei quantos camelos debaixo do sol. E não ficou com rugas, viu, irmãs? E nem usou o Dove e nem o Renil. Ela era amada por sua família. Decidida, era uma mulher de decisão. E era extremamente recatada. Ou seja, a palavra de Deus diz que quando ela viu Isaac ao longe, ela cobriu a sua face. Naquela época, cobrir o rosto era símbolo de recato. Ou seja, Rebeca não era uma moça sensual que se mostrava para os jovens da sua época. Era uma menina de Deus. O casamento de Isaac e de Rebeca, com certeza, saiu nas melhores revistas de sociedade daquela época. Foi o casamento dos sonhos. Quando Isaac olhou Rebeca ao longe, montada naquele camelo, e ao fundo aquela música, Isaac apaixonou por Rebeca. Foi amor à primeira vista. Ele se consolou pela morte da mãe e amou Rebeca ao primeiro olhar. Isaac orou 20 anos por Rebeca. Meu querido, você que está orando em 2 anos para receber uma esposa, 20 anos, aguenta que vai receber. 20 anos esperando a mulher de Deus. Meu avô, o avô Lázaro, dizia o seguinte: que é na sacudida da carroça é que se acomodam as abóboras. Coisa linda, né? Rapaz de Deus, uma menina sensacional de Deus, um casamento dos sonhos. Mas a palavra de Deus diz também em Eclesiastes que não é como as coisas começam, mas sim como as coisas terminam. Nós poderíamos ficar aqui no ponto
de fadas. Mas passou um tempinho e a realidade aparece. A realidade sempre aparece. Na família de Isaac e Rebeca, nós vamos observar sinais que ao longo do tempo vão colocando a família em perigo. Sinais que se apresentam ao longo do tempo que vão colocando a família em perigo. O primeiro desses sinais é a falta de transparência na família. O primeiro sinal que marca o perigo nas famílias é a falta de transparência. Se você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis, olha comigo lá em Gênesis 26, de 7 a 11. Eu até peço que você deixe a Bíblia aberta em Gênesis, porque nós vamos fazer algumas incursões nesse livro. Gênesis capítulo 26, de 7 a 11, diz assim: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraiu sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a essa mulher, certamente morrerá. Falta de transparência nos relacionamentos são sinais de perigo na vida de famílias. Isaac imita os erros do seu pai. O seu pai Abraão fez a mesma coisa com Sara, sua esposa, no Egito. Com medo de morrer, ele disse que Sara era sua irmã. Isaac, da mesma forma, reproduz o mesmo pecado do seu pai. Um dos sinais dessa falta de transparência na vida das famílias é a mentira. O mesmo Isaac que tivera tantas vitórias com Deus, agora fracassa na área moral. Ele já vencera provas maiores, agora ele vai cair diante de uma prova menor. O simples fato de dizer: não, essa mulher bonita, Rebeca, é minha esposa, mas ele mente. Isaac, para poupar a sua própria vida, afirma que Rebeca é sua irmã, e com isso ele nega o mais estreito dos relacionamentos. Para salvar a sua pele, ele coloca a sua mulher em risco. Ele colocou a sua mulher na vitrine dos desejos dos filisteus. Em vez de amá-la e protegê-la, Isaac fez foi expô-la. Mas, amados, mentira tem perna curta. Essa mentira que foi contada por muitos anos entre os filisteus torna-se uma mentira descoberta. Isaac era marido dentro do quarto e irmão na rua. Ele estava vivendo uma mentira. Quantas famílias têm vivido uma mentira, vivido essa falta de transparência? Mentira descoberta torna-se mentira reprovada. Isaac havia feito um grande mal a si, a sua esposa, e ao povo filisteu, porque ele estava abrindo a guarda para acontecer um delito, um crime, que era punido com morte naquela época. Crime de adultério era pago com a morte de quem adulterou. Sua mentira era uma loucura consumada, que abalou totalmente os alicerces do seu casamento. Essa história de amor bonita, de camelo, de música, de véu no rosto, acaba que o casamento de Isaac e Rebeca nunca mais foi o mesmo por causa dessa mentira. Outra marca que demonstra a falta de transparência entre as famílias é o egoísmo. Isaac só pensou em si. Ele olhou a sua mulher como um objeto que podia ser usado para a sua própria proteção. Ele abusou de Rebeca sem respeitar o caráter da esposa e a sua própria dignidade. Sua mentira, o egoísmo, era uma negação do seu amor
e do seu romantismo para com sua esposa. Ele acariciava a sua mulher no quarto, no escuro, mas em público dizia que era sua irmã. Há casais que só conseguem, infelizmente, ter intimidade no leito nupcial, mas não conseguem mais expressar a harmonia conjugal em suas palavras e nas suas atitudes. A partir daquele momento, Rebeca não dialoga mais com Isaac. Eles fingem uma harmonia que não existe. O diálogo morreu na vida daquele casal. E nós podemos afirmar com toda certeza, meus amados, quem planta egoísmo vai colher solidão. Outra marca que demonstra a falta de transparência, esse sinal de perigo, é o medo. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas o medo de Isaac foi desamor e levou a sua esposa à descrença em Deus. O desamor de Isaac para com Rebeca afastou Rebeca da presença de Deus. Isaac, como sacerdote do lar, como aquele que é colocado por Deus para interceder por sua família, por causa da sua mentira, por causa do seu egoísmo, por causa do seu medo, afasta a esposa da presença de Deus. Isaac se torna um homem riquíssimo, mas fracassa totalmente no casamento. O pecado, meus amados irmãos, é algo corrosivo na vida de uma família. Isaac aprendeu a mentira com o seu pai, Rebeca aprendeu a mentir com o seu marido, e Jacó aprendeu a mentir com a sua mãe. Um segundo sinal de alerta para as famílias é a perda do diálogo familiar. Gênesis 27, verso 5, dá uma olhada comigo. 27, 5 diz: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Por causa da falta de transparência, por causa do medo, por causa da culpa, por causa da mentira, o diálogo dessa família foi por água abaixo. E o tempo e a rotina começaram a desgastar aquele lar, como desgasta o medo. O seu tempo e rotina podem ser inimigos mortais quando nós perdemos o diálogo nas nossas casas. A comunicação morreu entre eles, e a harmonia daquele casamento era coisa do passado. Esse casal que começou de uma maneira tão bonita, agora chega a velhice sem intimidade, sem comunhão, sem diálogo. Agora Rebeca escuta comentários detrás da porta. Isaac não partilha mais os desejos do seu coração com a sua esposa. Um silêncio enorme impera entre eles. Eles não confiam mais um no outro. Meus amados irmãos, quando nós perdemos o diálogo, nós perdemos a confiança. E o resultado da perda do diálogo e da confiança das nossas casas refletem diretamente na vida dos nossos filhos. Nós vamos ver filhos enganando um ao outro. Nós vamos ver Jacó enganando a Esaú. Um outro sinal de perigo é a falta de sabedoria na criação dos filhos. Gênesis capítulo 25, verso 28 diz: Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Há preferências. Não há uma sabedoria para com os filhos. Isaac prefere a Esaú, Rebeca prefere a Jacó. Isso cria uma barreira, um distanciamento ainda mais no seio familiar. Eles têm preferência por um filho em detrimento do outro. Amados, eles ficaram 20 anos sem filhos. 20 anos. Quando os filhos chegaram, ao invés de ser motivo de alegria, de renovo e de restauração, foi motivo de problema.
foi motivo de transtorno. Eles semeavam ciúmes e competição e ódio no coração dos seus próprios filhos. Isaac amava a Esaú, Rebeca amava Jacó, era o preferido. Não sei quantos já passaram por isso. Pela graça de Deus eu nunca passei, mas eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que se sentem assim, depreciadas pelo pai em virtude do irmão. Ao invés de gerar companheirismo, amor gera ódio no coração dos filhos. E era esse o sentimento de Jacó para Esaú, de Esaú para Jacó: ódio. Texto do versículo, no capítulo 27, dos versos de 5 a 8, Gênesis 27, de 5 a 8, diz: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão assim: traze a caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Eles lançaram no coração dos filhos ciúme, inveja, disputa e competição. Em vez de crescerem como amigos, os filhos cresceram como concorrentes e rivais. Isaac e Rebeca esqueceram que na família o que vem primeiro é o relacionamento conjugal e depois os filhos. Mas por causa do coração duro desse casal, eles começaram a nutrir sentimentos maiores pelos filhos e se distanciaram cada vez mais. Rebeca de um lado e Isaac do outro, e os filhos se odiando dentro desse lar. Rebeca ensina Jacó a mentir. Quem ensinou Jacó a mentir foi a própria mãe. Mas eu tive a oportunidade de ser professor, e minha esposa é professora, e nós sempre conversamos sobre isso. Se uma criança mente, se uma criança é preconceituosa, se uma criança é mal educada, ela não aprendeu isso na rua, ela aprendeu isso dentro de casa. Quem ensina Jacó a mentir é a sua própria mãe. Jacó precisou fugir de casa por causa dessa mentira, para salvar a sua própria vida. Esaú, para dar uma mensagem para os seus pais, ele contraria a ordem dos pais e se casa com mulheres filisteias, para dizer para aqueles pais de uma forma rebelde: vocês não servem para ser modelo para os meus valores. Pastor, mas o senhor está falando de família da Bíblia? Amém? Porque está na Bíblia. A gente sempre olha a história do camelo e Rebeca correndo de Isaac, mas tem a banda B da história. Essa família estava destruída por causa desses sinais que eles nunca pararam para reparos, para perdão e para conserto. E por último, um quarto sinal é a perda voluntária da comunhão com Deus. Perda voluntária. Terrível, não? De forma voluntária, Rebeca perde a comunhão com Deus. Olha só o que diz Gênesis 27, verso 13. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Olha só que coisa terrível. Rebeca, de forma voluntária, quebra a comunhão com Deus. Que essa maldição venha sobre mim. Vai lá e faz essa mentira com o seu pai. Nós vemos também Isaac. Isaac peca contra Deus de forma voluntária, peca contra os seus filhos e peca contra a sua esposa.
Quando você observa Gênesis capítulo 25, verso 23, diz assim: respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Antes desses meninos nascerem, o próprio Deus já alertara a Isaac: Isaac, diante da minha ordem, o seu filho mais novo será colocado como primogênito na sua casa. Mas Isaac preferia a Esaú, e de uma forma voluntária quebrou a comunhão com Deus. Isaac sabia muito bem quem seria o primogênito daquela casa, mas ele fez vistas grossas, amou mais Esaú e virou as costas para a palavra de Deus. Nós vemos também a atitude pecaminosa de Rebeca. Rebeca vai tentar dar uma mãozinha para Deus. Naquele momento que Deus fala a Isaac sobre os filhos, com certeza ele compartilhou com a sua esposa, e Rebeca sabia que a vontade de Deus era que o mais novo fosse colocado em lugar de honra na casa. Mas as coisas não estavam acontecendo de uma forma natural, e Rebeca peca por incredulidade, querendo dar uma mão para Deus. Rebeca estava totalmente fraca espiritualmente, e começa a duvidar da promessa de Deus sobre a sua casa. Isaac estava prestes a dar a bênção para Esaú. Então ela toma os destinos da sua família nas próprias mãos, e sobre ela cai uma maldição terrível. Ela decide enganar o marido, trair o filho Esaú, e instiga o filho Jacó a mentir, a enganar e a trapacear. Meus amados, nós sabemos que a mentira vem do maligno, mas a Rebeca estava tão cega e tão longe de Deus, que ela chega a perder o seu temor para com Deus. Que essa maldição caia sobre mim. Tão longe de Deus, vivendo numa casa que se buscava, entre aspas e de fachada, a presença de Deus. Nós vemos também, de forma voluntária, Esaú, ao ver o seu lar vivendo de aparências, despreza a Deus. Talvez lá na sociedade da época, Isaac e Rebeca era tido como casal modelo e crente. Iam para os cultos, iam para as celebrações, família bonitinha, mas era uma fachada mentirosa. E Esaú, olhando tudo aquilo, se rebela. Esaú passa a desprezar as coisas de Deus. Quantos filhos de crentes desprezam as coisas de Deus por verem seus pais vivendo uma vida de fachada, uma mentira? Filhos não são bobos. Esaú se torna um profano. Ele menosprezou os dons de Deus. Ele vendeu a sua primogenitura por uma panela de lentilhas, por nada. Quantos jovens da igreja, por causa do testemunho horrível dos pais em casa, têm vendido a marca da promessa por nada dos valores deste mundo? Esaú, ao perceber que os seus pais viviam apenas uma coreografia de espiritualidade, ele casa com mulheres pagãs. E esse casamento foi uma tragédia da vida, tanto dele como de Isaac e de Rebeca. Foi a tristeza dos pais. Quantos casamentos de filhos são tristeza para os pais? Mas a gente nunca faz o retrocesso, a gente nunca analisa a nossa vida. Como é que nós estamos vivendo como família? Será que nós estamos vivendo apenas uma coreografia cristã? E por último nós vemos Jacó, de uma forma voluntária também, se afastando da presença de Deus. Jacó aprende a ser um enganador dentro da sua própria casa. Olha que coisa terrível. Jacó não foi nas favelas do Rio de Janeiro
e nem no Congresso brasileiro aprender a ser corrupto. Ele aprendeu a ser corrupto dentro de casa. E de forma voluntária ele nega ao Senhor. Jacó, movido por sua vontade inflexível da mãe, engana e mente ao seu velho pai. Imagina a cena, amados. Que cena dantesca, horrível. Jacó colocando pelos de cabra nos seus braços, vestindo a roupa de Esaú, passando o perfume de Esaú, imitando a voz de Esaú para enganar o próprio pai, mente forjando a sua identidade ao se passar por Esaú, blasfema contra Deus e dá um beijo de mentira no seu pai. Ele aprendeu com a mãe, e daí para frente ele vive como um enganador e suplantador. Quais são as consequências de não nos atermos aos sinais da crise? Quais são as consequências de nós fazermos vistas grossas quando estivermos passando por crises dentro da nossa família? Olhando para a história dessa família da Bíblia, nós podemos chegar a algumas conclusões sobre quais são essas consequências. Isaac e Rebeca, eles não fazem em nenhum momento correção de rota. Eles vão levando a vida de aparências, deixando a vida levar eles, e a vida leva eles mesmo para a perdição. Eles não discutiam os problemas, eles não se perdoavam, e eles iam deixando as coisas acontecer. Talvez você esteja assim na sua casa. Você não para, você não faz um feedback, você não troca ali um diálogo, e você vai pensando que as coisas vão se acomodando com o tempo, que as coisas vão curando com o tempo. Todo casal precisa aprender a reconhecer as falhas e a corrigi-las. O fracasso, meus amados irmãos, só é fracasso quando nós não aprendemos com ele. O fracasso não pode ser o nosso coveiro, mas o fracasso deve ser o nosso professor. Aonde estamos falhando, aonde estamos fracassando, é ali que nós vamos parar e consertar. Nós vamos deixar o fracasso nos enterrar, mas nós vamos usar o fracasso como um grande professor. Não sei quantos irmãos conhecem essas árvores, as sequoias, árvores de troncos grossos. Aqui é um homem. Elas crescem de uma forma extraordinária. Quem olha essas árvores nunca acreditaria que elas poderiam cair ao chão. Raízes profundas, caules grossos. Mas, amados, essas árvores grandiosas, de raízes profundas, têm um inimigo terrível. Um besorrinho desse tamanho, que se chama broca. Esse besouro, entra no tronco dessa árvore e vai comendo ela por dentro, deixando só a casca, até que ela cai, e ninguém entende por que caiu. Tem muitos casais que têm uma aparência de vencedor, mas dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua caminhada, tem pequenos besouros, pecado não confessado, problemas não ajustados, corroendo a vida familiar. Quando não, você escuta uma notícia: fulano de tal separa de Beltrano, os filhos de fulano se embrenharam num problema gravíssimo, criminal. Árvores frondosas, destruídas por pequenos inimigos, pequenos sinais. Amados, toda família sofre com a omissão do seio familiar. Isaac significa riso.
Isaac nunca mais sorriu. Nunca teve mais motivos para rir. Em um certo sentido, Isaac perde os 2 filhos no único dia. Esaú por causa da sua rebeldia e Jacó por ter fugido. Esaú perde o respeito pela mãe, fica revoltado, amargo, fica desgostoso com o seu lar, passa a alimentar um ódio assassino por Jacó. Rebeca armou uma guerra dentro da sua própria casa e Esaú se torna inimigo mortal do seu irmão Jacó. Jacó precisou fugir de casa, sai como um mentiroso, um embusteiro, um traidor, sai com a consciência culpada, deixando um pai enganado, um irmão traído e uma mãe protetora fracassada. Rebeca, ela promete a Jacó: retira-te para a casa de Labão e fica com ele alguns dias, e te farei regressar de lá. Foi o texto que nós lemos no início. 20 anos se passaram e Jacó não volta. Rebeca nunca mais vê o seu filho Jacó. Rebeca morre sem cumprir a promessa. Vive uma vida amarga, a sua velhice, totalmente triste ao ver o seu lar destruído por suas próprias mãos. A negligência na família acontece. Esses fatos terríveis, ninguém sai impune quando se trata de coisas de família. Eu quero terminar, queridos, para que a gente possa refletir e não esquecer. A primeira coisa é: como é que está o seu relacionamento conjugal? Quero falar para vocês que são casados aqui, que estão aqui nessa noite, e para aqueles que vão assistir pela internet. Como está o seu casamento? Há transparência? Ou é necessário ouvir de trás das portas, ouvir as extensões, pegar senha escondida de Facebook para ver o que está acontecendo? O seu amor é comprometido com o seu cônjuge? Você o honra, você o respeita, você o ama? Existe fidelidade no seu casamento? Você é fiel ao seu cônjuge? Há brigas e mágoas dentro do seu lar? Como está o seu casamento? Para que você saia daqui refletindo isso. Lembre-se dos besouros das sequoias, pequenos insetos que destroem árvores enormes. Segunda pergunta para refletir: como é que os seus filhos se relacionam dentro da sua casa? Seus filhos são amigos? O melhor amigo do seu filho, o melhor amigo dele é o próprio irmão, o próprio irmão. Vocês, quando vão tratar com seus filhos, tratam de forma justa ou de forma imparcial? Eu não vou ser duro com ele porque ele é meu preferido, eu vou ser mais duro com ela porque eu não sou muito fã dela. E a terceira pergunta para a gente pensar: como é que está o diálogo dentro da sua casa? Como é que está o diálogo entre vocês, casais? Como é que está o diálogo com os filhos? E como é que está esse diálogo com Deus? Deus é apenas um nome dito aos domingos?
ou ele faz parte da habitação da sua casa? 20 anos depois, Deus vai restaurar a amizade de Esaú e Jacó. Mas Rebeca não viu, e Isaac estava muito velho e cego para se alegrar com aquela restauração. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você interceda por sua família, para que Deus possa fazer um milagre, né? Os nossos lares, amados irmãos, e isso inclui o meu, precisam urgentemente de um avivamento espiritual. Consagre hoje o seu lar. Consagre os seus filhos ao Senhor. Coloque o seu casamento no altar de Deus. Não saia daqui dessa noite com essas ações claras na sua mente. Não perca a sua família, porque os desastres são terríveis e às vezes irreversíveis. Mas nós temos um Deus gracioso. Nós temos um Deus que se alegra com a restauração e com o quebrantamento. Saia daqui com essa convicção, meu amado. Lute por sua casa, lute por sua família. Não apague essa ideia em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amado Deus, a tua palavra é como espada de dois fios, capaz de discernir e dividir o indivisível. Só o Senhor conhece o que acontece dentro das quatro paredes dos nossos lares. Só o Senhor conhece quando nós estamos vivendo uma coreografia de família feliz. Pedimos perdão, Deus, pela hipocrisia, pelas falsas aparências. O Senhor sempre chama as famílias. O Senhor começou a história da humanidade com uma família. O Senhor trouxe redenção a essa terra através de uma família. E o Salvador Jesus Cristo veio por intermédio de uma família. Esse mês nós comemoramos o mês da família. Muitos aqui, amigos, muitas famílias, muitos casais, muitos filhos precisam de restauração, de transformação. Ó Espírito Santo, entra na casa de cada um. Faz um milagre nessas vidas, ó Deus. Transforma pelo teu poder e pelo teu querer. Ó Deus, que os sinais que já estão, ó Deus, se manifestando, possam ser levados a sério, Deus. Possa haver quebrantamento, humildade para a restauração. Abençoe a família da fé reunida aqui nesse lugar. Sejamos, ó Deus, modelo por essa sociedade que se perde. Nós não sejamos escândalo, mas sejamos modelo. Referência, ó Deus, para famílias desnorteadas. Referência, ó Deus, para famílias perdidas. Guarda as famílias aqui, ó Deus. Guarda a minha casa, minha esposa e meus filhos. Nós precisamos de mais do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre as suas famílias, até que o Senhor venha e nos leve. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, minha querida. Uma boa semana. Vai em paz, em nome de Jesus.